se tratando da dinâmica das pesquisas geográficas, pode-se dizer que essa dinâmica evoluiu com a presença dos sistemas de informações geográficas, né? Esses são instrumentos técnicos científicos, né? Por exemplo, a tecnologia em sensoriamento remoto, informática, e o SIGS, Sistema de Informação Geográfica, né? Que contribuíram para uma dinâmica maior nas pesquisas, né? Um aperfeiçoamento nesse sentido. Mas a gente percebe que na educação essas transformações não ocorreram rapidamente, assim como no meio técnico, né? Então, como diz, gerando um distanciamento entre a tecnologia e a educação, né? Embora a informática esteja presente rotineiramente, né, no cotidiano escolar, né? Em se tratando das novas tecnologias com finalidade didática, o que se percebe no cenário educacional é uma certa escassez, uma limitação ao ambiente escolar, porque esse material ele é preparado para a parte técnica e não direcionado para o ensino. Embora os currículos escolares eles incentivam que ocorra o desenvolvimento de competências para observar ou para obter e utilizar informações por meio do computador e da sensibilização dos alunos, né, para a presença dessas tecnologias no cotidiano. Os recursos, né, como o georreferenciamento, foram propostos para serem associados ao conteúdo programático da disciplina de geografia, né? Como uma tecnologia de aquisição de dados e um meio específico, né, para fortalecer temas transversais de parâmetros curriculares nacionais, os PCN, né, em ciências naturais. É, dentro desses eixos, tem sempre uma relação com a geografia, né, que torna evidente a necessidade de aprender novas tecnologias e quando enfatiza de conviver com produtos científicos e tecnológicos, que é algo universal, né, presente em todos os meios e que a falta de informação científico-tecnológica é um fator que pode comprometer a própria cidadania, né, uma vez que ciência e tecnologia são heranças culturais e o conhecimento da natureza. Então, o que quer dizer assim é que ainda é tímido a questão da utilização, né, dos recursos é, dos recursos tecnológicos na educação, né, precisa evoluir, né, para uma linha mais didática, né, superar essa limitação e que essa proposta faz parte inclusive dos parâmetros curriculares, né, para o curso de geografia. Bom, o que percebe-se também é que a escola deve se preocupar com aquela formação ocupacional dos alunos, né? Oferecer conteúdos que expliquem o mundo, né? O domínio da informática é um dos aspectos novos e amplos da atualidade social e produtiva, né? E que vários autores citam que o conhecimento e a informação são muito preciosos quanto materiais e energia. É uma questão assim imposta pelo mercado, né, de trabalho da técnica atual, né? E a escola então deve se preparar com essa formação dos alunos para o mundo dos mercados ocupacionais, não na forma vocacional profissionalizante, mas oferecer aos alunos conteúdos que expliquem melhor o mundo e que esses alunos tenham a oportunidade de adquirir capacidade para lidar com ele, né? Ele precisa interagir com o sistema e com isso ele se motivará em seu espaço de análise. Um exemplo disso é o trinômio integração sensoriamento remoto, o sistema de informação geográfica e a cartografia digital, né, que tem um grande potencial pedagógico. Como eu falei antes, né, a gente vive na era da informática,
né, onde mudanças do comportamento didático são requeridas a cada momento, pois a informática permeia todas as atividades humanas na atualidade, né? É uma mudança do comportamento didático que está sendo discutida, né? Porque a informatização, segundo Santos, ela é um fenômeno revolucionário para sociabilizar, para a sociabilidade e a comunicação humana, que atua sobre a produção e a reprodução do conhecimento de forma imediata, né? Então, vários autores sugerem que a gente está na era da informática, né? E sugestões de aplicação didática seriam as tecnologias espaciais integradas à informática, como forma de contribuir para construir modelos cognitivos, né, em três fases da trajetória humana, mencionadas pelos autores, né, que são a oralidade, a escrita e a informática, propriamente dita, né? Essas revoluções no campo da informática, elas vão de encontro com a reformulação do ensino médio, e essa atualização visa a inclusão, inclusive das camadas menos passíveis, menos atingíveis, né? É uma nova fase que integra o ensino da geografia ao desafio do uso de novas tecnologias, e o autor cita desafios que precisam ser superados, né? Inclusive no ambiente escolar, por exemplo, execução e operação de laboratórios de informática nas escolas, a formação dos professores para poder usar essas tecnologias e desenvolver materiais adequados para o ensino básico, né? Para que não seja uma coisa substrata e que os alunos possam assimilar melhor os conteúdos que lhes são oferecidos. Bom, no tópico interatividade, professor e novas tecnologias, os autores abordam o tema cybercultura, né, dando conta de que a informática evoluiu, né, ela passou de um sistema originariamente mecânico, rígido, mecanismo rígido, como ele cita, binário, restrito e centralizado, para o modelo mecanismo flexível, interativo, que incorpora a tecnologia e fica acessível aos alunos. Ele cita interfaces amigáveis, né? O usuário, na verdade, pode interagir com esses recursos, né? No âmbito da cartografia, é, o computador ele não é mais uma ferramenta apenas para criar mapas de papel, né? Ele representa um meio diferente para visualizar e interagir com mapas, bem como repensar como os mapas são apresentados, né? E ele aborda também o desenvolvimento das SIGs, né? Sistemas de informação geográfica, os dados georreferenciados, né? Que evoluíram muito com o advento da tecnologia e da era da informática, é, e estão disponíveis amplamente e gratuitamente em fontes oficiais, né, de dados que podem ser analisados e trabalhados. Ele cita, por exemplo, o SIG-Web do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Sistema de Informação Geográfica da Agência Nacional de Águas, do IBGE, entre outros, né? Aqui no estado a gente tem da FEPAM, do Sistema de Cadastro Ambiental RAL, do sistema de outorga de águas, e muitos dados interessantes que pode pegar inclusive dos próprios municípios, fazer trabalho bem bom com os educandos, né? Ele aponta no trabalho que os sites de base educacional são estáticos, eles precisam evoluir, mudar os mecanismos que existem neles, né? Tipo, criar mecanismos de interação, interatividade, e permitir a criação coletiva, né? Professores e alunos podem criar, construir os seus trabalhos. O que se percebe que na sala de aulas
essas menos ainda estão centradas na mera transmissão, o que está cansativa, e que os alunos estão desinteressados nessa metodologia, abordando sim que a necessidade de uma mudança desse cenário, né? Mas as dificuldades que existem seriam a falta de infraestrutura na área de informática, que abrange as escolas públicas e as escolas privadas, e revela grandes diferenças, né, nesse sentido, na acessibilidade e na evolução dos processos educacionais, né. Na parte do professor, na sua docência, também precisa mudar a sua comunicação em sala de aula e na educação. É, mas não só isso, né? Enxergar precariedades e deficiências das tecnologias, né? Não se basear que o computador vai ser uma ferramenta que vai salvar o seu conteúdo, né? Se não for bem usado, pode ser até pior, né? A escola também, ela precisa se adaptar, criar novos mecanismos para que os professores possam adaptar e trabalhar essa nova tendência, né? E que seja construído com os alunos e com o professor, com a escola em si, uma proposta pedagógica interessante, que seja feito bom uso da tecnologia, né? E o jus ao processo educacional que envolve a cybercultura. Bom, em se tratando da informática e da internet na educação, os autores têm o consenso de que o uso, a utilização de computadores na educação pode expandir a capacidade crítica dos alunos. É, ah, que as práticas pedagógicas de uso dos computadores se realizam sob abordagens instrucionistas, é, que a melhor aprendizagem vem do ensino e do construtivismo, né? Tem a meta de proporcionar maior aprendizagem a partir do mínimo ensino, né? É, para alguns dos educadores, nesse tópico eles fazem uma citação de vários pensadores, né, como Paulo Freire, Piaget, Vygotsky, entre outros, né? É, mas é, ele faz questão de citar que existem educadores e pensadores é, que reconhecem a importância da apropriação desses instrumentos culturais para provocar essas mudanças nas escolas, mas esses educadores e pensadores não enxergam no computador essa possibilidade. Então, somente um recurso que reforça o ensino baseado na instrução, né? Ah, ele também aborda, né, um tópico interessante, denominado a desterritorialização do conhecimento e a descentralização do saber, né? Uma vez que o conhecimento não fica mais restrito aos muros e a poucas pessoas, né? É um espaço único, né? Ah, ele fica desvinculado de espaços pré-estabelecidos, né? Ah, dada a mobilidade da tecnologia da informação, o aluno pode e deve utilizar recursos em locais diferentes, né? E também essa tendência oferece oportunidade de condições a sujeitos menos favorecidos socialmente, né? Mas para que esse processo funcione de forma adequada, o professor e o aluno devem buscar e aprender, né, conjuntamente. Devem ser criadas condições para que os professores para que o professor se aproprie dessas formas de utilização desses recursos tecnológicos dentro, claro, de suas competências, né, para que possa gerar novas possibilidades de aplicar esses recursos tecnológicos no âmbito educacional. Bom, sobre o tópico saberes e práticas no mundo tecnológico, o que se percebe, o que os autores tentam repassar, é que a ferramenta tecnológica é uma peça-chave na promoção do conhecimento e que ocorra a integração com estudantes de diferentes culturas
idiomas e diferentes realidades. O professor tem que saber diferenciar e ajudar aqueles alunos que têm limitações de acessos, equipamentos e tecnologias, e bem como eles dependem exclusivamente do espaço escolar para ter acesso a essas tecnologias, né? Dependendo de como desenvolve os temas, o professor consegue criar uma atmosfera favorável ou não ao aprendizado. Para isso, ele precisa dominar, ter um conhecimento sobre a ferramenta que vai utilizar, né? Ele precisa saber orientar adequadamente os alunos e lhes ofertar a possibilidade de triar informações e identificar qualidades daquilo que é fornecido aos alunos, né? O que percebe-se no cenário educacional brasileiro é a necessidade de maior conhecimento e apropriação de ferramentas tecnológicas, pela parte dos professores. Mas não se pode culpar só eles, né, que são peças-chave na promoção do conhecimento, né, mas sim que o cenário educacional brasileiro ainda tem assim, dificuldades, deficiências nos próprios livros didáticos, né? Eles têm assim, de forma tímida, texto, exercício, ilustrações que tratam dessas novas tecnologias, mas que são muito pouco exploradas pelos professores, inclusive, até pela função das dificuldades que esses têm de explicar aquilo que ainda é desconhecido por eles, né? E ainda mais do ponto de vista prático, né? Os autores abordam uma parte bem interessante aqui, né? Que os professores eles têm demonstrado um sentimento de inferioridade, né? Eles têm um comportamento passivo e não ativo, né? Usam técnicas não sincronizadas com os alunos, né? Aquela situação, né, do dia a dia, né, de simplesmente repassar repassar, mas não dominar os recursos, né, não construir um modelo melhor de educação, né. Eles sentem-se então fracassados diante dessa sua prática, né? E por outro lado, percebe-se que os alunos estão inseridos em um contexto diferente de quando muitos professores foram formados, né? Os níveis de habilidade e domínio da tecnologia avançam muito hoje, né? Hoje, por exemplo, surge um sistema, o professor tenta se adaptar a ele, mas como diz o cyberespaço, né, os alunos eles estão inseridos numa nova era tecnológica diferente, né? Eles acabam aprendendo e dominando e construindo novas formas de tecnologia e muitas vezes o professor que tem que acompanhar os alunos nesse processo, né? Então, para que o processo ande, ele precisa ocorrer uma formação constante e deve abordar dois horizontes do cenário educacional, que é o instrucionista, né? Ele deve saber instruir o conteúdo, mas também o construtivista, né? Ele pode construir, em conjunto com os alunos, a história da educação. Observando o contexto delineado até aqui, com os recortes realizados, passamos então a pensar o panorama da situação do uso das geotecnologias no ensino. Como o cenário educacional tem aderido ou não ao uso dessas tecnologias? O que tem sido feito enquanto incentivo, pesquisa ou até tentativas de tornar este universo mais familiar a todos, professores e alunos? E principalmente, quais são os resultados que já podemos visualizar e com isso pensar as perspectivas futuras para o ensino da geografia? Então, conforme os destaques do material que tomamos por referência, dois são os tipos de aplicativos que são utilizados no contexto educacional: os que nascem com a finalidade pedagógica e os que são adaptados para este fim, de maneira mais simplificada ou estratégica, com foco na aprendizagem e manuseio das informações de qualquer forma. É fato
que estas metodologias, esses aplicativos ajudam a construir conhecimentos ou competências porque tornam acessíveis operações ou manipulações mais difíceis. Na área da geografia, no âmbito da cartografia, o professor pode criar procedimentos que levem o educando a perceber que existem múltiplas hipóteses e hipóteses interpretativas. Desenvolver competências e habilidades ao fazer conexões por meio da identificação dos fenômenos locais e globais, nos quais os meios tecnológicos são de grande auxílio, permitem desenvolver o raciocínio espaço-temporal, que é tão fundamental para a compreensão da totalidade dos fenômenos geográficos. A disseminação e o acesso aos recursos geotecnológicos, junto da capacitação para a operacionalização desses recursos nas escolas públicas de educação básica, constituem fator fundamental quando pensamos em uma utilização assertiva das tecnologias no contexto escolar. Existem atualmente projetos que visam contribuir para alterar a situação da inclusão digital e educacional em escolas do ensino básico da rede pública no Brasil, que tem como objetivo integrar a apropriação e o uso da abordagem tecnológica na educação por meio das geotecnologias, dentre os quais estão GeoDem, Geotecnologias Digitais no Ensino e GeoIDEA, Geotecnologias como instrumento da inclusão digital e educação ambiental. Ambos projetos estão associados ao projeto de extensão GeoPAU, Geotecnologias nas aulas de Geografia do ensino básico. Seja por meio de sítios vinculados a páginas na internet, aplicativos ou por intermédio de mídias como CD-ROM, ou mesmo através de plataformas exclusivas e protótipos, os projetos expõem didaticamente por meio de módulos a intenção de capacitar docentes para o uso e livre trânsito junto a essas tecnologias. As iniciativas desenvolvidas vão ao encontro da utilização do SIG e da cartografia com o objetivo de informar a sociedade, produzir conteúdos e serviços, apoiar e estimular a participação cívica em processos decisórios e, consequentemente, contribuir para o fortalecimento da cidadania. O autor, o Julião, refere-se em 2009 que a geoinformação não aparece somente como uma fascinante nova possibilidade para a prestação de informações, mas também levanta uma série de desafios, como a eficiência da transmissão da informação espacial, e nessa perspectiva será possível transformar a posição periférica da geografia no contexto da sociedade, pois todos os cidadãos terão uma imagem diferente desta ciência e da sua relevância no contexto da sociedade atual e futura. Uma nova geografia aposta na formação do geocidadão. Julião, 2009, página 100. Nesse sentido, podemos colocar como destaque que o SIG encontra-se atrelado às novas tecnologias da informação, com um potente papel nas novas relações e abordagens do sistema educativo. A experiência mostrou que, em uma escola em Kansas, Estados Unidos, 2 grupos de alunos da 8ª série foram observados, onde um grupo utilizou o SIG e o outro mapas convencionais para o estudo da qualidade do ar. E onde, por meio de observação, o autor destacou que os alunos que utilizaram o SIG demonstraram significativa melhora em termos de eficiência e atitude quanto à ciência e tecnologia, tendo o desempenho melhor em relação à análise dos dados. O autor reforça ainda a importância do preparo dos professores no uso dessas
tecnologias em sala de aula. Em termos de resultados relacionados à aprendizagem desses alunos, podemos destacar que os alunos aprenderam a solucionar problemas através do uso do SIG, familiarizaram-se também com o sensoriamento remoto e a internet para aprender o conteúdo e mostraram-se mais interessados em ciência e tecnologia. Os professores demonstraram competência no uso das tecnologias e obtiveram um aumento no conhecimento sobre ciências ambientais, como a meteorologia e processos globais. Em termos qualitativos, as observações dos autores da pesquisa nas salas de aula mostraram que os professores gastam cerca de 80% de seu tempo de aula interagindo com as lições que usam o SIG com seus alunos. Isto significou uma importante mudança na forma de ensinar, ou seja, do método tradicional ao método de questionamentos e investigações. Em termos gerais, os resultados mostraram que o uso do SIG em sala de aula contribuiu para um ambiente de ensino e aprendizagem mais efetivo. Construção de uma cultura informática. Concluímos observando que, considerando a percepção espacial e a construção da linguagem cartográfica como aspectos originários da própria evolução cognitiva humana, e nesse sentido representam uma importante aquisição à medida que possam ser aprimoradas junto ao contexto educacional por intermédio de metodologias que hoje encontram-se emergentes. Logo, ao passo de que as tecnologias são parte do cenário social, também ecoam e necessitam representatividade no universo educacional.